As redes sociais estão destruindo a noção de alto valor das mulheres. Olá, meu nome é Olivia, seja muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo eu vou trazer a diferença entre chamar atenção, obter atenção e ter amor. Bom, por que eu falei que as redes sociais estão acabando com a percepção de alto valor das mulheres? Porque em tempos de redes sociais, em que a beleza é exposta de maneira muito crua, muito clara, né, em que a comparação é feita de maneira muito clara, e em que a moeda de troca da beleza é praticamente a única moeda de troca que existe, também é a época em que as edições de imagem, as possibilidades de posição em que você sai melhor, enfim, a possibilidade de você chamar a atenção online muito mais do que presencialmente aumentam. E isso faz com que as mulheres tenham uma falsa impressão da quantidade de atenção que elas recebem do sexo oposto. E não só do sexo oposto. As mulheres, e as redes sociais mais uma vez influenciam nisso também, as mulheres têm uma tendência a validarem umas às outras, até de maneira falsa muitas vezes, também como uma moeda de troca para que receba a validação de volta. Então, sabe essas fotos em que a mulher nem tá tão bonita, mas você vê uma enxurrada de comentários, linda, maravilhosa, gata, você é perfeita, enfim. Isso se dá por causa dessa característica, desse comportamento feminino de retroalimentação da validação umas das outras. E por que isso é um problema? Porque as mulheres têm confundido cada vez mais a sua necessidade de receber amor do outro com a capacidade de receber a atenção. E por estarem confundindo isso, elas aumentam um vazio sem que elas percebam. Ou seja, existe um vazio no peito de muitas mulheres de receber amor verdadeiro do outro. O que significa amor verdadeiro? Amor por quem ela é. Amor por aquilo que ela é enquanto ser humano. Mas, por existir uma falsa percepção de que esse amor vai vir da validação do outro, ou seja, que ele vai vir da atenção do outro, essas mulheres buscam de maneira, muitas vezes, intensa, muitas vezes de maneira desenfreada, a conquista dessa atenção por meio da sua, principalmente, aparência física. Então, o que está acontecendo em tempos de redes sociais? Está acontecendo que as mulheres que recebem muita atenção masculina acreditam que, por isso, elas têm um valor maior do que muitas vezes elas realmente têm. No sentido de que ela confunde a atenção que o externo dela recebe com o valor que é percebido pelo outro em relação ao ser dela. Ou seja, ela acredita que a atenção do externo é igual ao valor do interno, é igual à sua capacidade de ser uma boa parceira sexual, por exemplo. Né? Sexual é que eu falo de amor, tá? Não tô falando só de sexo. E isso é um grande problema. Porque além disso, como eu falei, aumentar o vazio na mulher, isso também traz muita distorção de autopercepção e, por isso, de comportamento. Então, a mulher sai do chão, ela tira os pés do chão e vive num mundo de abstração e de idealização, em que ela acredita ser aquilo que ela não é, por causa, como eu falei, da validação externa. A validação externa é muito importante, tá? A validação externa faz com que a gente se situe no mundo. Então, até no mundo animal, existe hierarquia de traços e de características que fazem com que alguém seja mais ou menos desejável. E o ser desejável não é uma coisa simplória, não é uma coisa supérflua. Isso influencia e impacta em todas as áreas da vida. Quanto mais desejável você é, mais proteção você vai receber do meio, mais capacidade de conexões você pode fazer, mais, no caso do ser humano, mais capacidade de conseguir um emprego, por exemplo, você tem, por ser mais desejável, entre outras e várias outras características, tá? E como eu falei, isso não é só no ser humano, isso acontece em todas as espécies animais. Eu lembro de um exemplo que o Jordan Peterson dá no livro dele, da lagosta, que é muito interessante, e ele mostra como a lagosta vencedora acaba tendo consequências, inclusive hormonais, não sei se pode falar hormonal, acho que sim, inclusive hormonais, e que por isso resvalam em características comportamentais de uma vencedora. Isso acontece no ser humano também. Então, um ser humano que recebe validação constante, principalmente quando recebe desde quando é criança, ele vai criando uma percepção de mundo que gera nele uma combinação tal de hormônios, de neurotransmissores, enfim,
que faz com que ele adote certos comportamentos em relação aos outros. Então, um ser humano que recebe sempre validação negativa e um ser humano que sempre recebe validação, atenção e validação positiva, são seres humanos que vão ver o mundo, vão se entender e vão atuar no mundo de maneiras completamente diferentes. E por que isso é importante? Porque chamar atenção é sim importante para o ser humano. Receber atenção é sim importante para o ser humano. Mas ter os pés no chão e conseguir fazer esse cálculo inconsciente da sua posição em relação aos outros no mundo é muitíssimo mais importante. Porque é com base nesse cálculo que você vai ter tanto essa geração interna de neurotransmissores e hormônios que vão gerar comportamento, quanto é com base nesse cálculo interno que você vai lidar com os outros. E ao lidar com os outros, você pode ter maiores ou menores expectativas de perpetuação de espécie, de proteção no mundo, de conquistas materiais, conquistas relacionais. Então, uma mulher que recebe muita atenção de maneira artificial é uma mulher que não vai ter os pés no chão, não vai conseguir, se não tiver uma racionalidade apurada, perceber o desequilíbrio que aquela estrutura artificial gera, de modo que ela precise compensar esse desequilíbrio com construção de habilidades e de comportamentos que façam com que ela receba a atenção necessária e proporcional àquilo que ela oferece. Em outras palavras, a atual geração, gerações que vivem em redes sociais, não percebem que as redes sociais criam uma distorção de autoimagem que pode ser extremamente prejudicial, que pode gerar consequências desastrosas. E no caso específico, no caso desse vídeo especificamente, o que eu quero trazer é como isso é maléfico para as mulheres. Porque as mulheres, além de elas terem uma necessidade natural de receber amor, como todo mundo tem, nas últimas gerações, nos últimos anos, nas últimas décadas, a relação entre homem e mulher, e por isso entre pai e filha, tem gerado buracos no coração feminino que fazem com que nós tenhamos muita necessidade de receber atenção, validação, o amor masculino. Mas, repito, a necessidade de receber amor tem um lugar no coração que só pode ser preenchido por amor. E que quanto mais se achar que validação, receber atenção e chamar a atenção do sexo oposto vai preencher esse lugar, mais profundo esse vazio vai ficar. E mais infeliz, por mais linda que seja a mulher, mais infeliz ela vai continuar sendo. Comenta aqui o que você acha desse assunto, curte se você gostou desse vídeo e manda para quem você acha que precisa ouvir essas palavras que são um pouco duras, mas que precisam ser ouvidas por muitas mulheres, para que elas parem de agir de maneira contrária à realidade e à natureza do seu coração.